Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo à Era Nova. Hoje, nosso 25º vídeo do estudo continuado do livro O que é o Espiritismo. O item que nós vamos tratar hoje é Loucura, Suicídio e Obsessão, do capítulo 2 do Cético. Antes de a gente adentrar o nosso item, eu trouxe aqui uma breve mensagem de Emmanuel para a gente poder refletir. Vamos lá? A mensagem chama-se: Se quiseres servir. A lei de causa e efeito terá ajustado aos teus momentos de agora problemas difíceis de resolver, incluindo provações que te acabrunham a alma. No entanto, se quiseres servir a benefício dos outros, a misericórdia divina interferirá no campo da divina justiça em teu favor, e conseguirás, sem dificuldades, renovar o próprio caminho. Por injunções da tarefa que desempenhas, adversários gratuitos te impõem duros reveses, promovendo discórdias e incompreensão em torno das responsabilidades que te marcam as horas. Mas, se quiseres servir, a breve tempo transformará aversão em simpatia, angariando novos amigos para a esfera de tua causa. Estorvos à realização de teus ideais te afligirão a senda. Contudo, se quiseres servir, atrairá braços inúmeros que estarão contigo, sintonizados no esforço das obras. Sofres a influência obsessiva da parte de inimigos desencarnados, até inibires os movimentos, como se grilhões invisíveis te barrassem os passos. Todavia, se quiseres servir, nisso empenhando vontade e decisão, para logo terás o convertido desafeto em cooperação, criando atmosfera de paz e amor ao redor de teus dias. O quadro de tuas obrigações te parece duvidoso, com vistas à possível execução dos deveres que a vida te designa no erguimento do bem, fornecendo a impressão de iminente insucesso. Entretanto, se quiseres servir, colherás novos contingentes de auxílio e verás frutecer em triunfo as flores que te pendem dos projetos edificantes. Jamais desanimes. Obstáculo é agente renovador, acumulando a riqueza da experiência. Trabalho digno é cimento espiritual na construção da felicidade. O que hoje é sombra e perturbação, amanhã pode ser luz e esclarecimento, segurança e harmonia. Mas, para que isso aconteça por demonstração da força divina em nossa fraqueza humana, é necessário olvidar, esquecer a nós mesmos, procurando servir. Muito bem, quando a gente quer servir na vida, no caminho, seja nas pessoas mais próximas, ou num projeto maior, a gente vai ter obstáculos. Mas, se a gente continua persistindo no caminho do bem, Deus sempre vai mandar companheiros e vai nos dar força. E tudo isso que estamos passando, ou poderemos passar, é apenas um impulso para a vitória e para o caminho do bem que está sendo construído. Portanto, não desanimemos, porque é sempre entre nós e Deus, não é mesmo? E harmonizados com essa mensagem, pedimos à espiritualidade maior o amparo e o auxílio neste estudo de hoje, que nós possamos ter a compreensão em volta do tema. Que assim seja. Bom, seguindo a pedagogia adotada, nós vamos fazer a leitura do item e depois nós vamos fazer alguns comentários sobre, tá? Vamos lembrar que nós estamos no capítulo 2, da parte do cético, e ele tem feito algumas argumentações a Kardec relacionadas ao espiritismo. E a observação que ele faz hoje é sobre loucura, suicídio e obsessão. Vamos ver o que ele pede, o que ele argumenta para Kardec? O visitante fala o seguinte: certas pessoas consideram as ideias espíritas como de natureza a perturbarem as faculdades mentais, e por esse motivo acham prudente deter-lhes a divulgação. Allan Kardec responde: conheceis o provérbio: quando se quer matar um cão, disse que ele está raivoso.
Não é, pois, de espantar que os inimigos do espiritismo procurem se apoiar sobre todos os pretextos. Estes lhes pareceu apropriado para despertar os temores e as suscetibilidades, tomando-os zelosamente, embora ele caia diante do mais superficial exame. Ouvi, pois, sobre essa loucura o raciocínio de um louco. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes e a própria religião fornecem seus contingentes. A loucura tem por princípio um estado patológico do cérebro, instrumento do pensamento. Estando o instrumento danificado, o pensamento é alterado. A loucura, pois, é um efeito consecutivo, cuja causa primeira é uma predisposição orgânica que torna o cérebro mais ou menos acessível a certas impressões. Isto é tão verdadeiro que tendes as pessoas que passam demais e não se tornam loucas, pensam demais e não se tornam loucas, enquanto que outras se tornam sob o domínio da menor superexcitação. Havendo uma predisposição à loucura, esta toma o caráter da preocupação principal, que se torna então uma ideia fixa. Esta ideia fixa poderá ser a dos espíritos, naqueles que dele se ocupam, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, da arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político ou social. É provável que o louco religioso se tornasse um louco espírita se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante. Um jornal disse: é verdade que em uma única localidade da América, cujo nome não me recordo, contaram-se 4.000 casos de loucura espírita. Mas sabe-se que, entre nossos adversários, é uma ideia fixa crerem-se os únicos dotados de razão, e isso é uma mania como as outras. Aos seus olhos, nós somos todos dignos de um manicômio, e por conseguinte, os 4.000 espíritas da localidade em questão deviam ser igualmente loucos. Neste aspecto, os Estados Unidos têm centenas de milhares deles, e todos os outros países do mundo um número bem maior. Este mau gracejo começou a ser usado depois que se viu esta loucura ganhar as classes mais elevadas da sociedade. Fez-se grande alarde de um exemplo conhecido de Victor Hennequin, esquecendo-se que, antes de se ocupar com o espiritismo, ele tinha já dado provas de excentricidade das ideias. Se as mesas girantes não tivessem acontecido, o que, segundo um jogo de palavras bem espirituosos de nossos adversários, fizeram-lhe girar a cabeça, sua loucura teria tomado outro curso. Eu digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio a este respeito, e vou mais longe. Digo que, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura e o suicídio. Entre as causas mais frequentes de superexcitação cerebral, é preciso contar as decepções, os desgostos, as afeições contrariadas, que são, ao mesmo tempo, as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado que as tribulações não são para ele senão os incidentes desagradáveis de uma viagem. O que em outro produziria uma emoção violenta o afeta levemente. Ele sabe, aliás, que os sofrimentos da vida são provas que servem para o seu adiantamento. Se as suporta sem reclamar, porque será recompensado de acordo com a coragem com a qual as tiver suportado. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e de suicídio. Por outro lado, ele sabe, pelo que vê nas comunicações com os espíritos, da sorte deplorável daqueles que abreviam voluntariamente seus dias. E este quadro basta para fazê-lo refletir. Por isso, é considerável o número daqueles que se detiveram sobre essa inclinação funesta. Eis aí um dos resultados do espiritismo. Ao número das causas de loucura, é preciso ainda acrescentar o medo,
E o medo do diabo desarranjou mais de um cérebro. Sabe-se acaso o número de vítimas que se fez amedrontando-se imaginações fracas com este quadro que se esforça em tornar mais assustador por detalhes hediondos? O diabo disse-lhes: não assusta senão as crianças, e é um freio para torná-las sábias. Sim, como o bicho-papão e o lobisomem, e quando elas não têm mais medos, tornam-se piores do que antes. E para que este belo resultado, não se conta o número de epilepsias causadas pela comoção de um cérebro delicado. É preciso não confundir a loucura patológica com a obsessão. Esta não se origina de nenhuma lesão cerebral, mas da subjugação que espíritos malfazejos exercem sobre certos indivíduos e tem, por vezes, as aparências da loucura propriamente dita. Essa doença, que é muito frequente e independente de qualquer crença no espiritismo, existiu em todos os tempos. Neste caso, a medicação ordinária é ineficaz e mesmo nociva. O espiritismo, fazendo conhecer esta nova causa de perturbação da saúde, dá ao mesmo tempo o único meio de triunfar sobre ela, agindo não sobre a doença, mas sobre o espírito obsessor. Ele é o remédio e não a causa do mal. Kardec foi muito feliz nas colocações. Ele foi muito claro, porque mesmo diante de um tema tão complexo como este que o visitante levanta, né? Se o espiritismo é o causador de loucura, de suicídio e de obsessão, ele esclareceu algo muito físico, muito prático, muito técnico. Se uma pessoa já tem uma predisposição orgânica ou um cérebro superexcitado, ou seja, pensa muito, ele não tem uma organização cerebral, ele já tem essa predisposição, qualquer coisa o levaria à loucura. E aí ele cita muitos exemplos, entre eles a maternidade, as artes, né, a política, qualquer tema que a pessoa se interessar pode levar ela à loucura, porque ela vai pensar com tanta intensidade e o tempo todo na mesma coisa, e vai criar desavenças sobre isso, ideias contraditórias, e vai entrar em contradição com ela mesma, e vai se perder, né, nesse emaranhado de ideias nesse cérebro que já está superexcitado, que vai levar à loucura. Porém, o espiritismo, ele é o tratamento. Por que ele é o tratamento? Porque ele explica as causas de para que isso, por que aquilo, assim como ele consola. Da onde vem o consolo que o espiritismo traz? Vem das explicações lógicas e racionais daquilo que nos acontece. Por que nos acontece? Para que nos acontece? Qual que é o objetivo? Da onde veio isso? Como se instalou isso? Né? Então ele explica o processo, ele explica o porquê das coisas, ele nos dá o porquê, por exemplo, das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados os que choram porque serão consolados. Então ele nos dá uma explicação. E aí essas explicações vão organizando o nosso cérebro. Primeiramente o nosso cérebro, o nosso mental, e aí nós vamos conseguindo tatear as causas do que nos acontece, né? Nós vamos conseguindo explicar o que nos acontece. É como quando nós vamos fazer uma receita, né, de bolo, a gente tem as explicações, os passos, então o espiritismo vem nos dar estas explicações, e aí nós racionalizamos aquele fato primeiramente, e depois a gente tem o consolo, né, o consolo de que aquilo também vai passar, de que aquilo teve um progresso por trás, de que sim, estamos experimentando uma dor no momento, mas que a dor é o remédio para nos curar daquele mal, que a dor é aquilo que vai nos burilar, que a dor é aquilo que vai nos fazer enxergar o amor e a misericórdia divina de Deus por trás daquilo que nos está acontecendo, por pior que seja naquele momento. Portanto, Kardec deixa claro, o espiritismo não é a causa, mas sim a medicação, porque ele é uma medicina preventiva. Ele vai nos trabalhando, ele vai nos tratando com antecedência.
ele se antecede dos fatos que vão acontecendo na nossa vida através de toda a explicação que ele traz, de todo o cabedal doutrinário. E aí, quando nos acontece algo, a gente não vai olhar com aquele olhar tão desesperador sobre. A gente vai conseguir olhar com um olhar mais acima, né? Nós vamos conseguir verificar que temos uma única vida com várias experiências reencarnatórias e que essas experiências são caridosas e são irmãs entre elas, e que aquilo que não equilibramos em uma experiência, uma existência carnal, vamos equilibrar na outra, e que existe toda uma lei por trás, né? E aí isso faz nos dar o consolo, né? A gente começa a não ter tanto desespero. Nós temos a dor sim, mas nós não temos o desespero. Então, nós sabemos que a situação é real, que as situações da nossa vida existem, mas nós temos a consciência de que se Deus é misericórdia, Ele está sendo misericordioso conosco, e aí nós vamos sentir a dor, mas com um impacto menor, mas vai evitar o desespero em nós, né? E aí ele coloca assim, que a obsessão é sim uma influência de um espírito sobre uma outra mente, né? Um espírito desencarnado para um encarnado, e a gente sabe que existem outras formas de obsessão. Quando há uma obsessão, que pode ser uma subjugação, que aí o espírito emite pensamentos e tende a direcionar a vida daquela pessoa encarnada, esta obsessão é tratada pela doutrinação dos espíritos, né? E aí, quando há uma loucura, tem que haver um tratamento médico, porque essa loucura é uma predisposição orgânica do cérebro, né? E aí, quando a gente vê um quadro de obsessão, geralmente tem um quadro de loucura junto, ou um quadro de loucura pode vir a ter um quadro de obsessão. E aí se aconselha, né, naquela época e nos dias de hoje, o tratamento médico espiritual. Quantos psiquiatras existem hoje que falam assim, nós vamos fazer o tratamento aqui, mas nós também vamos te encaminhar para uma casa espírita, para um centro espírita, onde você vai receber outras orientações e onde você vai ter o socorro espiritual daqueles irmãos que estão te acompanhando devido à mediunidade, capacidade mediúnica. E aí esse tratamento é completo, né? É corpo e alma em conjunto. E aí se evita uma loucura maior ou se evita um suicídio, né? Que é uma provocação da própria morte nesse sentido. E aí a gente vai ver que, mais uma vez, o Espiritismo vem ao nosso socorro. Porque quando as pessoas chegam nas casas espíritas para receber um atendimento fraterno, e aí os atendentes são preparados, né? Casas espíritas que disponibilizam atendimentos fraternos, tem todo um preparo desta equipe. E eles identificam que além de uma obsessão temos uma predisposição orgânica, ou temos ali um desequilíbrio orgânico, um desequilíbrio psíquico, um transtorno emocional, não importa que causa é, a orientação sempre vai ser a seguinte: nós vamos fazer o tratamento com você, nós vamos te atender, e aí se oferece todas as medidas preventivas que a casa espírita oferece, né? Seja passe, água fluidificada, um tratamento na mesa mediúnica que se fala. Então, assim, essa pessoa vai ser atendida na desobsessão, mas o atendente fraterno aconselha. É necessário que você também procure um médico da terra. Procure um médico psiquiatra, procure um psicólogo, um terapeuta. Trate também com a medicina. Ou quando é ao contrário, que a pessoa já chega com o encaminhamento médico ou com uma sugestão de um amigo, ou ela já está tratando na medicina, sempre as casas sérias vão orientar: jamais deixe o tratamento médico. Nós vamos fazer esta outra forma de tratar, nós vamos te dar outro suporte, mas o tratamento médico é essencial. Por quê? Porque a medicina terrena e a medicina espiritual trabalham juntas, para o bem-estar daquela pessoa, para o bem-estar daquele ser humano. E jamais há um julgamento. O que está acontecendo ou por que está acontecendo? Porque a gente precisa lembrar que se estamos na Terra, estamos todos em tratamento. Se Jesus veio aqui, Ele veio para tratar todos nós, cada um de nós. Cada um de nós tem as suas problemáticas. E aí a gente precisa sim buscar o socorro, buscar um amparo da medicina terrena, da medicina espiritual, porque isso se faz necessário para a nossa cura interior, para nosso restabelecimento da nossa conduta moral,
e para o equilíbrio da superexcitação cerebral. E aí aqui a gente vê que Kardec usou esse tema, superexcitação cerebral. Quando vai-se num psiquiatra, o que ele observa? Como que está esse cérebro? Né? Então ele vai fazer lá exames eletromagnéticos, eu não lembro agora bem certo o nome dos exames, mas ele vai analisar a superexcitação desse cérebro. Esse cérebro está tendo foco, está tendo hiperfoco, o que ele está tendo? Ele não está tendo isso, ele está tendo um isolamento social, ele está tendo uma disfunção de comportamento, né? E aí vai ser analisado essas questões, né, patológicas mesmo do cérebro. E Kardec coloca isso. Então Kardec tinha um conhecimento profundo, né? Ele tinha noção de tudo isso que a psiquiatria traz para nós hoje. Então ele deixou muito bem claro que existem sim superexcitações, que existem pessoas, assim como existem doenças, que dão a predisposição para a pessoa desenvolver um quadro de loucura. E as superexcitações cerebrais, elas vêm aqui nas palavras de Kardec, decepções, desgostos e afeições contrariadas. Então, quando a pessoa ela não tem essa visão espírita e ela tem um desgosto muito grande na vida, uma decepção muito grande, ela tende a entrar numa superexcitação de pensamento, de desespero, de revolta, de angústia, e isso vai prejudicá-la, podendo levar ela à loucura. Mas, se a pessoa tem a visão espírita das coisas e ela pensa assim, me aconteceu tal fato, este fato veio para mim ensinar algo. O que ele veio me ensinar? Para que este fato ocorreu na minha vida? Perdi, ou melhor, devolvi um ente querido à casa do Pai Maior. Mas as pessoas morrem? Não, as pessoas não morrem. As pessoas apenas desencarnam, apenas mudam de residência, deixam o corpo de carne para trás e continuam a viver no plano espiritual. Sofri uma decepção amorosa, doeu, dói, realmente dói, mas essa pessoa realmente valeu a pena ou eu preciso me amar? Se eu sofri uma decepção amorosa, eu não estou me reequilibrando com as leis divinas, eu não estou aprendendo que eu não devo fazer isso ao meu próximo, veja que as visões começam a ser diferentes. E são visões que primeiramente a gente analisa com a razão. A gente vai perguntando pra gente mesmo por que estamos passando, por que não, para que estamos passando por isso, né? Porque o porquê ele revolta, mas o para que ele nos traz um aprendizado, ele nos traz um raciocínio lógico, né? Ele nos coloca na realidade e nos faz encarar aqueles fatos que estamos vivenciando. Para que estou vivenciando isso? Né? Para auxiliar alguém, para aprender, para me reequilibrar com a lei de ação e reação, para dar um exemplo de superação a outra pessoa, entende? Como que eu vou ter meios para isso? Aí o espírita, ele vai ampliando essa visão. Temos várias experiências reencarnatórias, não morremos, jamais vamos deixar de existir. Deus é misericordioso, Ele nos coloca na família certa, na hora certa, do jeito certo, assim como no lugar certo, para que aprendamos x. Depois nós vamos precisar, suponhamos, nos mudar de cidade ou de estado, porque já aprendemos o que tínhamos para aprender ali naquela localidade, com aquelas pessoas. Agora, com esse aprendizado, vamos levar para outro local, vamos aprender um pouco mais e assim nós vamos tendo uma visão mais ampliada. E aí a gente vai tendo menos desespero diante das tribulações e dos acontecimentos e dos fatos inusitados da nossa vida. Os acidentes e os incidentes vão ficando mais leves. Não quer dizer que nós não vamos ter, não é isso. Quer dizer que nós vamos ter instrumentos e ferramentas internas de melhor visão diante desses fatos que nos ocorrem, de melhor aceitação diante daquilo que nos ocorre, que nós não vamos nos revoltar tanto com Deus, mas que nós vamos olhar e falar assim, tudo bem, Deus, você é Pai, você é maior, você tem uma amplitude de conhecimento, governa galáxias e também governa a mim e sabe o que é melhor para mim. Então, se isso me aconteceu, eu vou aceitar e eu vou interpretar à luz da doutrina espírita. E aí não vai ficando cada peça no seu lugar, não vai encaixando, não vai nos dando um consolo maior de que sim, temos muitos problemas,
Sim, temos situações desafiantes, mas a doutrina espírita nos traz as ferramentas para que eu lide melhor com essas situações, para que eu possa respirar e não desesperar, né? Que eu ganhe fôlego diante das situações e das adversidades da vida, para me auxiliar e para auxiliar o meu próximo, para que eu possa saber como lidar com isso. Aí vamos trabalhar um pouquinho aqui sobre obsessão. A obsessão é a interferência de uma mente sobre outra mente, encarnado por encarnado, desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado. Enfim, são interferências na nossa mente, não no nosso inconsciente, lá nos nossos desejos centrais, nos nossos pensamentos centrais. Então, se eu quero me proteger da obsessão, quais são as ferramentas utilizadas pela doutrina espírita? Primeira delas, a caridade, o servir, o estar a serviço da vida para o bem do nosso próximo e de nós mesmos, que é o que a gente leu aqui no início da nossa mensagem. Então a caridade é uma proteção, é um antídoto, porque quando eu auxilio alguém, eu me gero empatia, eu me coloco no lugar dessa pessoa, é automático, faz parte da condição humana. E aí eu vou percebendo que eu tenho muito para dar. Às vezes eu achava que eu não tinha nada para oferecer e quando eu vou auxiliar eu vejo que eu tenho muito para dar. Mas nesse ato de oferecer, de dar, eu recebo também, recebo a satisfação de poder ajudar alguém que perante Deus é meu irmão, que hoje tem uma necessidade, mas que amanhã podemos ser nós que temos a mesma necessidade. Assim como a doutrina nos fala, se a obsessão é de mente para mente, através do inconsciente, daquele desejo central e dos nossos pensamentos, que vem lá do reflexo matriz, que são a personalidade que a gente já formou, então o que a gente precisa mudar? O nosso pensamento, a nossa vibração. Porque quando a gente pensa, a gente já cria ideias, a gente materializa coisas, né? Nós somos co-criadores com Deus, nós temos uma energia de criatividade, uma energia fecunda dentro de nós. E quando a gente alimenta muito um pensamento que não nos vai trazer coisas boas, muito pelo contrário, que vai gerar angústia, ou que vai gerar um cenário na vida física não tão bom, quando temos um obsessor, ele vai potencializar, ele vai enviar um pensamento a mais dentro daquele cenário que criamos, de potencialização. Então, se eu quero me prevenir da obsessão, eu cuido de mim, eu cuido do que eu penso. Eu cuido do que eu tô criando dentro da minha mente e externalizando e materializando no mundo físico. Eu cuido do meu mundo das ideias, porque quando eu penso, eu crio vida. Quando eu penso, quando eu me dedico a um projeto, a algo diferente na minha vida, que eu me dedique sempre para o bem, para o servir, para a proteção de mim mesma. E aí, quando eu vou me dedicando e prestando atenção nos meus pensamentos, de como o meu cérebro está reagindo perante a vida, como as minhas emoções estão diante dos fatos, eu estou me protegendo para a obsessão, para a loucura e, consequentemente, estou prevenindo um pensamento suicida. Vejam que tudo vem de dentro da gente, do nosso entendimento. Por isso que o autodescobrimento, a reforma íntima, né, elas são essenciais, mas não apenas a teoria, mas a prática. E aí Santo Agostinho vem lá na questão 919 ao nosso encontro, socorrendo nós de nós mesmos. Como fazer autodescobrimento? Analisando todos os dias, no final do dia, o que eu fiz. Se eu fiz mal a alguém, se eu não fiz, aí eu vou um pouquinho mais longe aqui dentro do nosso item, que ele é um pouquinho mais profundo hoje. O que eu pensei hoje? Pense em agora, nesse momento que vocês estão me escutando ou estão me assistindo, o que vocês pensaram hoje durante o dia? Qual o pensamento foi mais recorrente? Você pensou coisas boas ou coisas não tão boas? Né? Não, eu não pensei coisas não tão boas. Não tem problema. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode recomeçar e fazer um novo fim. Não dizia Chico assim? Para nós? Então amanhã fazemos diferente, pensemos diferente. Se um mau pensamento vem até a nossa mente, você analisa e pensa, isso aqui é meu? Não, isso aqui não é meu, não tem necessidade de eu estar pensando isso aqui. Então, Jesus, toma conta desse pensamento, entrega a Jesus o seu pensamento e pensa numa coisa boa, pensa em algo que você gosta. Se você gosta de um sanduíche, pensa no sanduíche. Se você gosta da natureza, pensa na natureza. Se você gosta de um ente querido, pensa nessa pessoa, mas vai substituindo aos poucos.
os pensamentos nocivos por pensamentos positivos. Entende? Não quer dizer que a gente vai ficar rindo e positivo o tempo todo, não. Quer dizer que nós vamos construir dentro de nós novas conexões. Nós vamos mudar a chave, mudar a polaridade do negativo para o positivo em favor de nós mesmos. Então a ferramenta é nossa, a ferramenta está conosco. É o nosso poder de decisão, o nosso livre-arbítrio. E assim nós vamos nos prevenindo da loucura, do suicídio, da obsessão, através da nossa internalização, através da nossa autoobservação, através da nossa reflexão. E se nós chegarmos à conclusão de que sozinho nós não damos conta, não tem problema, muito pelo contrário, aí está uma solução. Vamos nos aprofundar nos estudos da doutrina, mas também em conjunto, vamos procurar um médico, vamos procurar um psiquiatra, um terapeuta, um amigo, né? Alguém que nos escute, alguém que nos dê a mão, alguém que possa nos compreender naquele momento e que apenas nos escute. Não, hoje eu não tô bem e tá tudo certo, você não tá bem, sabe? O que não é legal é a gente não continuar bem e não buscar uma solução. Então, assim, o recado de hoje, eu sei que o assunto é um pouco complexo, do meu coração para o seu coração é: respira, se olha, se aceita, se ama. Tem algo que está incomodando? Vamos buscar e focar na solução. Se necessitarmos de ajuda, não tem problema. Jesus está do nosso lado. Jesus é nosso amigo, Ele anda conosco. Mas nós também temos os nossos amigos aqui encarnados. Não precisamos ter muitos, que nós possamos ter pelo menos um que a gente possa confiar, né? Mas nós temos também toda uma equipe médica que foi mandado para a Terra. Temos médicos, psiquiatras de excelente cabedal que estão aí para nos auxiliar. Não se envergonhe em procurá-los. Não se intimide em tomar medicação se for necessário, porque a medicação para o cérebro é como para o estômago, é necessária e é preciso tomar, e tá tudo bem e tá tudo certo. Nós estamos aqui para ajudarmos e auxiliarmos uns aos outros nessa caminhada terrena. E Jesus está aqui para abrir esse caminho e sempre nos dá a mão, porque Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E hoje eu encerro nosso estudo, a nossa breve meditação sobre esse tema. Espero ter auxiliado vocês. E fica o recado da semana. Se ame, alto amor. Olhe para você, mas olhe com bons olhos. E se necessário for abraçar suas sombras, abrace. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele tem um comentário que eu vou falar com as minhas palavras. Se a amiga dor te visita, pega ela, coloca ela no teu colo, olha nos olhos dela e pede assim: o que tens para me ensinar hoje? E ouve a sua dor, e aprende com a sua dor, e abraça a sua dor, porque quando ela ensinar o que ela precisa, ela vai embora automaticamente. Tá tudo bem sentir dor, mas olha para ela, acolhe ela e se ama em primeiro lugar. E eu vou encerrar o nosso estudo de hoje com uma breve prece. Eu fecharei os meus olhos, se vocês quiserem, fiquem à vontade, se não, só ouçam com o coração. Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga que nos conduz neste estudo, agradecemos as inspirações, agradecemos o estudo de hoje e rogamos, Senhor Jesus, por cada pessoa que nos ouve, que nos acompanha. Pedimos que você possa estar com cada uma delas nas suas dificuldades, nas suas mazelas, dando sempre fé, sempre esperança de que dias melhores virão. Derrame sobre nós a sua paz, a sua luz e a sua misericórdia. E nos abrace, Senhor Jesus, neste momento, aonde estivermos e com quem estivermos. E que assim seja. Gratidão, paz e luz, e até o nosso próximo estudo.